Bom dia, meus queridos. Iremos iniciar hoje a revisão do capítulo 10, Brasil Populismo, falando aí dos governos populistas que existiram no Brasil, né? Assim como outros países da América Latina, o Brasil também passou por uma fase populista. Foi um período aí marcado pelo desenvolvimento da indústria brasileira. Iniciando aí pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, que em 1945, após a deposição de Getúlio Vargas, foram realizadas eleições presidenciais em todo o país e Eurico Gaspar Dutra venceu com 55% dos votos contra Eduardo Gomes. A administração de Dutra realizou aí também importantes obras de infraestrutura, como a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e a instalação da Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. Na economia, foi elaborado o Plano SALT, cujo nome faz referência a cada área a que o plano visava atender. SALT, S de saúde, A de alimentação, T de transporte e E de energia. O plano ele não obteve sucesso, pois só ficou mesmo no papel, né? Getúlio Vargas ele foi aí o presidente que permaneceu por mais tempo à frente do governo brasileiro. A presidência da República ela esteve sob seu domínio aí durante 15 anos, desde a Revolução de 1930 até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Aos 65 anos de idade, ele novamente venceu as eleições, com a maioria dos votos. Seu último mandato aí foi de 1951 a 1954. E ao renunciar em 1945, Getúlio ele afirmou que voltaria nos braços do povo, fato que se concretizou aí logo em seguida, né? Para reconquistar o eleitorado brasileiro, na campanha de 1950, ele investiu aí na defesa do nacionalismo e dos interesses populares, com as leis trabalhistas criadas aí em seu primeiro governo. Além também da criação da Petrobras, nesse período houve também a expansão da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a organização da Companhia do Vale do Rio Doce, a criação da Eletrobras, do Serviço Social Rural e do Seguro Agrícola e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, órgão aí que tinha a função de financiar o programa de crescimento e modernização da infraestrutura do país. A oposição ao presidente se intensificou-se muito após aí o atentado da Rua Toneleiro. Carlos Lacerda, proprietário aí do jornal Tribuna da Imprensa, foi um dos maiores críticos do governo de Vargas e ele esteve envolvido em um episódio que praticamente aí pôs fim ao governo de Getúlio Vargas. O jornalista e o major da aeronáutica aí sofreram um atentado nessa rua, local aí da residência de Carlos Lacerda, e Carlos Lacerda foi ferido e o major faleceu. Preso, o autor do disparo acusou aí Gregório Fortunato, homem de confiança aí de Vargas, de ser o mandante do atentado. As pressões para que Vargas renunciasse foram aí aumentando e o presidente, porém, não estavam dispostos a sofrer tal humilhação e teria dito que só deixaria o palácio quando estivesse morto. A palavra foi cumprida com o seu inesperado suicídio aí em 24 de agosto de 1954. Ele foi encontrada aí com ele uma carta-testamento escrita por ele, na qual acusava a oposição pela sua morte. O falecimento dele gerou uma enorme comoção popular, com a realização de vários protestos aí pelo Brasil, né? Logo após ele, Getúlio Vargas comanda o Brasil aí com o slogan 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Ou seja, para cada mandato presidencial ele realizaria 10 anos de progresso para o Brasil. Juscelino Kubitschek também foi o responsável aí pela fundação de Brasília, a cidade planejada e projetada por engenheiros e arquitetos para ser aí a capital do Brasil.
Na prática, a construção de Brasília beneficiou apenas 2 grupos, né? As empresas de construção civil, que lucraram aí com as obras e tornaram-se grandes corporações, e os trabalhadores, que é a maioria da região aqui nordeste, os chamados candangos, que buscavam em Brasília uma chance de vida melhor, né? Um número grande de trabalhadores vindo aqui do Nordeste se deslocou para a região central do Brasil buscando emprego aí na construção de Brasília. Depois veio Jânio Quadros, que logo em seguida renunciou, e João Goulart assumiu o poder, que era o seu vice. Durante o populismo, a política brasileira em relação aos indígenas se manteve aí voltada à pacificação e à assimilação desses grupos. A ideia era incorporá-los aí à sociedade e colocá-los a serviço da ocupação do território nacional e da defesa aí das nossas fronteiras, né? O Parque Nacional Indígena do Xingu aí, hoje Parque Indígena do Xingu, localiza-se aí no norte do Mato Grosso. Ele foi criado por um decreto-lei durante o governo de Jânio Quadros. A denominação Parque Indígena visava atender aí a um duplo propósito: demarcar as terras dos grupos indígenas e também proteger a fauna e a flora da região, né? Aí que vocês estão vendo é o Parque Indígena do Xingu. Bom, gente, hoje ficaremos por aqui. Espero que tenham compreendido o assunto. Façam a revisão de vocês também. E até a próxima aula.